Então a gente vai usar aqui o nosso último código do vídeo rápido sobre map para fazer uma refatoração rápida aqui e trazer um conceito que também é super importante para que vocês entendam, que é a separação de responsabilidades dentro do JavaScript. E para isso a gente utiliza funções. Como o próprio nome já sugere, uma função ela é responsável por executar um contexto e retornar alguma coisa daquele contexto para a gente ali. No caso, se a gente analisar aqui o código, o map por si só, ele é um método. Então a gente pode entender ele como o executor de uma ação, que no caso aqui é montar a lista de categorias para os nossos feedbacks aqui. E se a gente perceber, além de montar a lista de categorias, ele está tendo que se preocupar dentro do objeto de retorno em ter que validar as informações para criar ali a nossa lista de categorias. E é isso que a gente vai fazer. É em cima desse cara que a gente vai trabalhar. Só que de antemão, a gente observa aqui que eu não usei a estrutura tradicional de ifs. Eu usei aqui um if ternário. E aí para muita gente, principalmente para quem está iniciando, tem dúvida de como que a gente usa as tratativas de else if aqui dentro desse contexto. E é bem simples, porque dentro desse conceito de else if, você tem ali a condição, e aí se essa condição ela for verdadeira, ela vai retornar um valor, se não, ela vai retornar um outro valor. No caso do else if, eu posso fazer novamente uma outra validação. Então, por exemplo, se não tiver condição ou, sei lá, de repente alguma outra coisa, alguma coisa, ele vai retornar ali o valor final para esse contexto. Então é bem simples de entender, mas realmente é algo que pega a gente de surpresa ali quando a gente tem que colocar, escrever isso dentro de uma estrutura um pouco mais complexa. E não é o recomendado, né? Na verdade a boa prática é que a gente tente o máximo ali limpar o nosso código, mas vamos ver o que a gente consegue fazer aqui. Primeiro de tudo, eu vou criar uma função aqui fora, vou criar uma função normal, e ela vai se chamar setFeedback category. Eu vou pegar aqui a sugestão do Copilot, abrir o nosso escopo. E aí, o que a gente precisa para poder validar aquela função, para poder fazer com que ela aconteça? De antemão, já sei que ela tem que retornar alguma coisa, mas aqui a gente está trabalhando com a estrutura ternária. E aí, como que a gente vai fazer isso? Temos algumas opções. Eu vou arrancar esse bloco de código daqui e vou jogar ele aqui. Então, eu poderia fazer de algumas formas, eu poderia retornar isso aqui direto, e colocar a nossa função setFeedback ali e passar para ele aqui o feedback.nota. E aí, ao invés de eu passar aqui feedbacks, eu posso selecionar esse cara aqui e substituir por nota. Fica um pouco mais semântico. Ah, mas tem nota.nota? Não tem problema, a gente remove. Por quê? Porque essa função, a partir desse momento, ela passa a ser genérica. Então, se um dia eu mudar essa estrutura de nome aqui, eu não vou afetar o argumento ali dos parâmetros da minha função. Essa é a primeira alternativa. Então, se a gente executar o código aqui, ele vai retornar a mesma coisa. Ó, ele retornou a mesma coisa. Mas tem algumas outras maneiras da gente escrever essa função. Eu posso usar essa estrutura de ifs, ou como eu posso usar uma outra notação que particularmente eu gosto bastante, que é de usar o if inline. E aí o que a gente tem aqui é o retorno direto dessa tratativa. Então return positivo, aqui eu posso dizer que if nota for menor ou igual a 2, ele vai também retornar direto o negativo, ou se não for nenhuma dessas opções, ele vai retornar o neutro aqui. E se a gente novamente executar o código, a gente vai ver que temos aí o mesmo resultado. Um outro ponto interessante sobre essa tratativa é que se a gente quiser adicionar mais notas aqui, digamos que você está construindo um sistema um pouco mais complexo, e aí você coloca um outro tipo de nota aqui. Deixa eu colocar aqui só a frase. O atendimento foi top. E aí se a gente executar novamente o código aqui, vê que ele já entra ali com mais uma validação. Pessoal, eu aqui de novo. Tô voltando aqui para explicar um conceito que na explicação ficou direito, mas no exemplo não ficou ali muito compreensível. E aí eu vou trazer novamente relacionado aos ifs ternários com else if, né? Para que a gente possa entender de forma mais clara. Então, ali eu estava falando que a gente tem uma condição, e essa condição, se ela for verdadeira, ela vai retornar um valor.
Ela vai retornar ali a ação que você está planejando. Porém, o caso else, o caso contrário dessa validação, ela tem que ser a contracondição, ou a exceção aí dentro do nosso código, né? No caso, eu coloquei ali, se ele não tiver a condição ou alguma outra coisa, né? Ele vai retornar novamente os dois valores. Então, a correção que eu faço relacionado ao tópico que eu expliquei é, se a gente tem uma condição e ela for verdadeira, ela retorna esse valor. Porém, se eu tiver alguma outra condição, alguma outra sequência aqui lógica, ele vai validar e fazer o if e o else normalmente, né? Então, esse é o ponto que eu tenho a corrigir ali na minha fala. E esse é o vídeo, espero que vocês tenham gostado, né? Não esquece de curtir, compartilhar, comentar no nosso vídeo e dividir esse conhecimento aí com a comunidade para que a gente possa dar passos a mais e sempre seguir em frente aí. Abração a todos vocês.